E agora nós chegamos então à parte prática, onde eu vou mostrar para você um pouco do meu processo de edição, tanto do Radiofobia como do Nerdcast. Como eu já disse durante a apresentação, não importa qual software você utiliza, desde que você se esforce para entender sobre esse software, para tentar aprender o que esse software tem para te oferecer. Você consegue isso tanto se matriculando em cursos a respeito desse software, comprando esses cursos ou também fazendo uma pesquisa aí no YouTube. Tem uma infinidade de coisas a respeito de praticamente todo tipo de software de edição. O que eu escolhi para utilizar, que eu já utilizo ele há mais de, 7, 8 anos, é o Sony Vegas. Então, eu tenho uma versão do Sony Vegas Pro, é ela que eu utilizo para fazer a edição, tanto do Radiofobia como do Nerdcast. O que é o Sony Vegas Pro? No caso, o Sony Vegas ele é um software de edição multipistas, né? Você deve ter percebido aí que eu aumentei um pouco o tamanho do meu cursor para ficar um pouco mais fácil de você ver o processo, ver onde é que eu estou arrastando, onde é que eu estou clicando. Eu vou tentar ser o mais didático possível na explicação disso aqui para você. Então, basicamente, um software multipistas, você vem aqui e você insere pistas, né? Então, você pode inserir uma pista de áudio, você pode inserir uma pista de vídeo. Aí você fala, Léo, mas o Vegas eu conheço ele como um software de edição de vídeo. E realmente ele é um software de edição de vídeo. Aqui tem um layout de edição de vídeo, onde você tem a janelinha, você vai pegar o clipe, vai jogar aqui e tal. Mas, como todo software que edita vídeo, ele também edita áudio. Basta que você trabalhe apenas com pistas de áudio, com trilhas de áudio. Se você trabalha só com trilhas de áudio, você tem um editor de áudio. E é isso que eu faço no Sony Vegas. Então, o raciocínio e o comportamento da maioria dos softwares de edição multipistas é mais ou menos parecido. O que vai mudar são os comandos, a maneira como você consegue ativar determinada função. Mas a lógica de trabalhar com um software multipistas é basicamente a mesma para qualquer software que você utilize. Ou seja, você em algum lugar vai ter a opção de inserir uma pista de áudio e ao clicar é isso que acontece. Aparece aqui uma pista de áudio. A pista de áudio ela tem aqui os seus controles. Cada um desses controles aqui tem uma função, então você tem aqui o volume dessa pista, você tem aqui o pan, que é o balanço entre lado direito e lado esquerdo, e você tem aqui efeitos só para essa pista que você pode acrescentar, você tem uma série de coisas, né? Se você quiser, você vem e insere mais uma, você vem e insere mais uma, e aí você tem várias faixas de áudio aqui, você pode aumentar ou diminuir o tamanho dessa faixa, para você poder visualizar melhor. Isso não interfere em nada no volume ou naquilo que você está editando. Você pode geralmente vir aqui e alterar a cor, né? Então você pode mudar a cor dessa faixa, que é a cor que o waveform vai se mostrar aqui dentro. Uma coisa interessante que eu recomendo muito que você utilize, que eu utilizo muito, são os envelopes de volume, tá? Então aqui você vê que a pista ela tá vazia, né? Por enquanto ela não tem nada aqui nesse projeto sem nome. E tem aqui uma função, clicando com o botão direito, aonde você tem a inserir ou remover envelope. E eu estou me referindo ao envelope de volume. Tá? Isso aqui no Vegas ele pode ser conseguido clicando em Shift V também ou aqui no envelope de volume. O que é o envelope de volume? O envelope de volume ele simplesmente permite que você, apertando aqui, estou apertando Shift e o botão esquerdo do mouse, eu estou criando um ponto e esse ponto eu posso mover para cima ou para baixo e isso vai aumentar ou diminuir o volume dessa pista. Tá? Então aqui eu coloco ela em 0, onde ela já está nivelada em 0. Eu posso botar ela para menos infinito decibéis, ela muta, ele fica inaudível. O máximo que eu tenho aqui são 6 decibéis e eu tenho o 0, que é o meu limite, né? Que é a minha linha neutra. E aqui eu posso ir criando quantas vezes eu quiser e eu posso fazer com que isso se comporte das formas mais variadas possíveis, para você poder alterar o volume de uma faixa. Você fala para mim, mas até que ponto isso é interessante? E aqui eu vou mostrar um negócio agora para você. Eu vou abrir aqui a minha pasta, onde eu tenho aqui os arquivos do Nerdcast,
e eu vou abrir o Nerdcast 386, que é um Nerdcast sobre gravidade. E vou abrir aqui a versão final, que foi a sonorizada V3, tá? E você vai ver como é. Você quer salvar? Não quero salvar. Então, um abraço. E ele vai abrir aqui agora para mim o projeto, como está tudo no meu HD, vai abrir o projeto inteiro desse Nerdcast sobre gravidade, né? Nerdcast 386. E aqui você pode ter uma ideia do que é o projeto de um Nerdcast inteiro, tá? Então aqui você pode ver como os envelopes de volume são utilizados. São utilizados muito. Você percebe, como eu já falei também no meio da apresentação, que para editar o Nerdcast eu utilizo 8 pistas. 8 pistas do Vegas. Então aqui eu tenho 2 pistas de voz, que eu identifico aqui numa cor, né? Numa cor aqui, no caso, um roxo. Eu tenho mais 2 pistas de voz, então eu tenho 1 e 2, são 2 pistas de voz. Eu tenho 3 e 4, são outras 2 pistas de voz. Tá? Aqui você não está vendo porque é leitura de e-mails, então só tem Jovem Nerd e Azaghal falando. Mas aqui logo na abertura você já consegue ver que você tem 1, 2, 3 e 4, que você tem os convidados também. Aqui nas pistas 5 e 6 eu utilizo para BG, que são as músicas de fundo, e eu deixo mais 2 pistas aqui, 7 e 8, para efeitos e vinhetas. Né? Então isso facilita para mim a edição, por quê? Porque eu consigo criar uma identidade visual e eu a qualquer momento eu consigo identificar o que é que está acontecendo nessa maçaroca de áudio aqui no meio do projeto do Vegas. Eu utilizo muitos marcadores, que no Vegas o atalho para isso é apertar a tecla M, e aí ele cria um marcador aqui a qualquer momento, que você pode dar um nome específico para ele, Ctrl Z desfaz, então é isso que eu estou fazendo agora, e aqui você vê que eu marco, então eu marco o início, né? Aqui onde entra uma vírgula, aqui onde vai entrar outra vírgula, eu estou dando esse scroll aqui, clicando no Shift e mexendo com o scroll do mouse, então ele está jogando para mim a timeline, só a visibilidade da timeline para o lado esquerdo. Então aqui, ó, marco bloco, né? Aqui eu marco vírgula, isso tudo acontece durante o processo de edição. E aqui você tem em azul os pontos do envelope de volume. O que acontece com o envelope de volume? Então eu vou dar um exemplo aqui nesse início de programa, tá? Acabou a leitura de e-mails e aí você tem o começo do programa. Presta atenção. Tá bom, chega! Chega! A gente tem que falar de 2 coisas aqui, né? Ciência e metáforas, porque esse filme, ele não é só o que parece ser, ele é mais do que ele parece ser. Mas à primeira vista, ele é uma excelente ficção científica, lembrando ficção científica, de uma situação merda, né, cara? O que está acontecendo aqui? Eu tenho as faixas de áudio, né? Então aqui a voz, as faixas de áudio, ó, todas são faixas de áudio. Eu tenho aqui as faixas onde estão as vozes. No caso aqui, por exemplo, é só o Jovem Nerd que está falando na abertura do programa. Aqui eu tenho a mesma faixa, então aqui você tem o nome, né? Nerdcast Gravidade 2A, né? E aqui Nerdcast Gravidade 2A também. Esses áudios aqui pertencem à mesma faixa. Se eu pegar uma dessas aqui e esticar, você vai ver que tudo que está aqui de um lado e de outro estava na mesma faixa. A única coisa é que durante a edição eu cortei e fiz os encaixes. Tá? Então tudo isso daqui pertence a uma única faixa. Aí eu utilizo os envelopes para fazer a regulagem do volume. Então se eu clicar aqui no solo, só essa faixa vai tocar, presta atenção como que acontece o volume. Isso acontece enquanto ele está falando para que a trilha se torne sutil e fique ao fundo da fala. Então, se eu desabilitar o solo agora, tudo vem à tona. Sobrevivência. Normalmente eu diria que é um filme de ciência, não de ficção científica.
Tá? Entendeu o processo? Você usa o envelope de volume. Eu tô falando isso porque recentemente alguém me fez uma pergunta de como é que se regula o volume das faixas durante a edição. E essa pessoa disse que ela regulava aqui do lado esquerdo do software que ela utiliza, enfim, que não vem ao caso, que eu não me lembro também qual é, e que ele ia fazendo várias mudanças e alterando. Essa pessoa, obviamente, não conhece envelope de volume, então você muda o envelope de volume a qualquer momento, você clica aqui, se eu quiser que o volume aqui aumente... Uma excelente ficção científica. Eu vou fazer ele aumentar aqui, ó. Posso fazer ele diminuir e subir de repente. Tá? Então isso é uma função que facilita demais na hora da edição, principalmente quando você tem, como no Nerdcast a gente utiliza muito trilha de filme, né? Trilha sonora, soundtrack de filme, então facilita demais. Tá? Bom, isso aqui foi para mostrar como são as pistas dentro do Sony Vegas. Eu acho que como curiosidade, uma coisa que eu mostro também no curso presencial, que vale a pena mostrar aqui também no nosso curso online, é a timeline do Nerdcast 342, que é o fim do mundo. E deixa eu ver se eu encontro aqui a final, foi versão 8. Eu vou abrir aqui, e se todas as faixas estiverem nas mesmas pastas, eu não tiver que procurar, e der sorte, vai abrir a timeline todinha de um dos projetos mais complicados que a gente já fez, ou pelo menos que eu já fiz durante todo esse tempo que eu estou trabalhando com os caras aí há pouco mais de um ano, né? Para você ver como que um software multipistas ele facilita muito na hora da edição, porque se você for fazer tudo num software monopista, vamos dizer assim, não que tem uma pista só, né? Como é o caso do SoundForge, né? Ou do Audacity, que a maioria usa o Audacity numa pista só e tal, é muito complicado. Olha aqui, ó, 18 pistas eu usei. Eu acho que no meio da apresentação eu falei que tinha usado umas 30, exagerei, não era. 18. Tá? 18 pistas. Por essas bolinhas aqui verdes, você pode perceber que algumas estão com efeitos ativados, e quando você ativa um efeito aqui, ele atinge toda essa linha dessa pista, não importa aonde ela vá. Essa pista ela fica com o efeito ativado, né? Então, aqui você pode perceber, claro que tá tudo diminuído aqui, a nossa timeline, né? Mas eu posso apertar aqui um Shift, Ctrl, aqui, aparece para mim. Olha só, cada uma das faixas, com cada uma dos efeitos que foram aplicados sobre ela. E aqui você tem o projeto inteiro desse Nerdcast sobre o fim do mundo, né, dos zumbis. Então tem algumas coisas aqui que são, por exemplo, essa faixa aqui é só um ar-condicionado. É só um ar-condicionado que estava no fundo. Aqui, por exemplo, essa faixa aqui é só o buzz de uma lâmpada fluorescente. E aqui você tem todos os sons. Aqui, por exemplo, você tem, olha só, ao mesmo tempo, você tem carro de polícia, carro de bombeiro, sons de rua. Ó, vou ativar só algumas dessas aqui para você ouvir e ter um exemplo disso. Aqui você tem passos. Maluco, né? Eu sei. Agora vamos supor que tudo isso aqui seja ativado ao mesmo tempo. Cadê aqui? Olha aí.
Bom, e é isso. Na verdade, eu estou dando exemplos de como é que a gente pode ter uma versatilidade muito maior trabalhando com um software multipistas, tá certo?